O RAI está começando e a minha conversa de hoje é com o artista plástico Chico Santos. E é um prazer para mim, porque o Chico trabalhou com a gente na MultiTV durante 10 anos, né, Chico? Foi 10 anos junto com a MultiTV. Então, e ele já era artista, já era uma pessoa extremamente sensível com a estética, com a arte e fazendo naquela época artes visuais, não é? Sim, eu fazia videografismo na TV, trabalhava com edição e fazia artes visuais na UEL. Então, e hoje é um artista plástico super renomado e tem uma carreira aí pela frente. E é isso que a gente vai mostrar nesse ateliê dele, que é um ateliê oficina, um ateliê super gostoso, uma casa com muito verde, com quintal, com seus gatos, não é? E para mim é um prazer, eu estou em casa aqui, Chico. O prazer é meu. Aqui em Londrina, você fica à vontade de sempre voltar aqui no meu ateliê, você e toda a equipe. Então, Chico, me conta um pouco dessa tua trajetória, né? Naquela época a gente conhecia você, sabia da sua intenção de ser artista, de viver da arte, o seu amor e a sua sensibilidade para esse tipo de vertente. E a gente dizia, Chico, é tão difícil hoje em dia no Brasil viver da arte, né? E você se formou. Você teve uma trajetória aí muito, muito criativa e hoje realiza com muito sucesso o que você mais gosta de fazer, que é produzir. Sim, quando eu trabalhei muito tempo na TV e ninguém incentivava a virar artista, né? Como vai ganhar dinheiro com isso? É um estigma mesmo, né, que se coloca nas artes, principalmente aqui no nosso país. Mas eu me lembro que você é uma pessoa muito minuciosa, muito perfeccionista, e tudo que você faz com muita dedicação. Sim, a gente pega em detalhes e fica insistindo no detalhe. E a carreira acho que foi essa, eu saí da TV e fui morar no sítio, para dar tempo de limpar a cabeça, pensar em novos formatos, novas ideias. E nisso você já era formado? Já era formado e pós-graduado em mídia interativa. Então, eu me lembro até que você começou fazendo um tipo de trabalho que era um trabalho muito plástico, assim, de uma plasticidade incrível. E através desse trabalho você teve a oportunidade de morar fora, você ganhou um prêmio. Me conta um pouco dessa trajetória, como você começou com a arte em si, como que você, de criança, já teve essa tendência, essa coisa já, né? Desde de criança já tendo um olhar diferente para o que é arte, o que é belo e o que é muito criativo. Eu acho que, principalmente, eu queria me comunicar. Como eu tenho, talvez, dificuldade em comunicação, sou tímido, tenho algumas dificuldades, o trabalho de arte ele veio uma forma de comunicar com as pessoas. E daí, para comunicar bem, eu teria que fazer bem feito. E por isso veio o estudo, veio a pesquisa, veio todo esse processo. E começou com essas casinhas, que eram minuciosas, minúsculas, ficava corcunda fazendo. E com essas casinhas, elas abriram portas. Ganhei alguns prêmios no Brasil, e a partir daí eu ganhei uma residência artística na Ilha da Reunião, que é francesa a ilha, que foram selecionadas pessoas do Brasil inteiro. E foram 3 brasileiros. Daqui do Brasil para essa ilha. É uma ilha super pequena, muito longe, né? Me conta onde é essa ilha. A Ilha da Reunião ela fica no Oceano Índico. Passa a África, passa Madagascar, passa a Ilhas Maurícios, e daí fica lá num buraquinho lá, a Ilha da Reunião. E você ficou lá quantos meses? Fiquei 3 meses morando numa montanha. Nessa montanha eu não tinha muita vista, porque as nuvens ficavam na montanha, era muito alta. Então eu só trabalhava, durante 3 meses só trabalhei. Me conta um pouco mesmo dessa tua criação com as casinhas, né? Essas casinhas que depois viraram todas essas esculturas que a gente vai ver aqui. Como o meu trabalho tem ligação com o meio ambiente, a Ilha da Reunião é um lugar totalmente preservado ainda. Então o governo francês viu que tinha muito a ver com a ilha. E meu projeto foi intervenções na ilha, esculturas na ilha. E eu escrevi um projeto, fui selecionado com 2 grandes artistas brasileiros da arte contemporânea. Quais? Marcelo Armani e Bárbara Wagner, que têm um trabalho fenomenal, assim, estão em todos os bienais, estão no MASP. E os 2 ficaram com você
juntos nessa ilha, lá como que é o nome? Reunião. Os dois e mais 9 integrantes do mundo inteiro, chineses, franceses, japoneses. E vocês trabalharam para fazer uma intervenção urbanística nesse lugar? Porque é um lugar muito inóspito, né? Um lugar muito, muito longínquo, não é? Eu acho que tudo difícil até de chegar lá. Cada um escreveu seu projeto, cada um tinha alguma coisa para fazer lá. Alguns com questões sociais, outros com questões sonoras, outros com questões estéticas. O meu era essa intervenção na natureza. Então, eu tive várias dificuldades com materiais. O material para chegar lá demorava 2 meses. Você pedia uma caneta, poderia demorar mais de 1 mês para chegar uma caneta. Para ir na cidade, ir no mercado, demorava 1h30. Então, era tudo muito difícil. Mas você continuou produzindo lá. Você ficou 3 meses produzindo para esse projeto. Me deram um ateliê, um escritório e um ateliê. Um ateliê bem grande. Produzi mais ou menos umas 300 grandes casas para interferir lá. E além de um vídeo arte, me deram um container para colocar no meio de uma praça e ficava passando meu vídeo nessa praça. A gente podia conhecer um pouco mais do seu trabalho através dos vídeos. E quando a gente via os vídeos, você não imaginava quão pequenininha que eram essas casinhas. Essa série era minúscula. Eu trabalhava corcunda até. A primeira série, chamada Invasão, são mais de 1000 casas minúsculas, feitas uma a uma, em cerâmica sintética. Foi bem minucioso. Esse trabalho ganhou o prêmio de Arte do Paraná, em primeiro lugar, Salão de Abril, ganhou vários salões com essa obra. E como você começou a pensar e imaginar essa obra, né? Porque você me contando, né, que o protótipo, o primeiro que você fez, eu acho que foi até nesse sítio onde você se isolou, onde você quis ter esse tempo com você mesmo, né? Você disse que não tinha material e que você começou fazendo, acho que foi o primeiro insight, né? Foi você esculpir um sabão, uma pedra de sabão, e que virou essas pequenas casinhas que depois se tornou nessas esculturas que a gente vê hoje em madeira, que são esculturas lindíssimas, que elas mesmo estando paradas, né, numa posição só até em cima de um suporte como está esta, a gente tem a impressão que essa obra está em movimento. É incrível. E quando a gente pensa nas suas casinhas, elas têm perna e elas se movimentam realmente. Eu queria personagens. Eu queria falar uma história sobre a natureza, sobre o crescimento urbano. Era uma discussão sobre isso. E eu queria personagens que discutiam isso. Era como se estivesse acontecendo aqui em Londrina, na época da gleba, que cresceu de uma hora para outra. Essa era a discussão, né? Para que tanto crescimento? Para que desmatar áreas para crescimento urbano? Então essas casas são esse reflexo, esse mimetismo da natureza. Então elas andam, elas crescem, elas voam. Elas se locomovem. Isso, ela imita o que a gente faz, mas num conceito mais... Ela representa mais a natureza do que o ser humano. Como foi depois que esse teu trabalho tomou essa dimensão? Que hoje a gente vê até o material, você mudou, você usa madeira, né? Uma madeira muito bem trabalhada, você tem uma oficina incrível aqui que depois a gente vai mostrar. E você faz um trabalho muito minucioso, mas a tua obra, ela tomou uma dimensão e um vulto bem maior. Sim. Depois que eu morei na Ilha da Reunião, eu fiz uma exposição a céu aberto, para a cidade inteira ver. Então lá eu ganhei estrutura de acessório mesmo, de guindaste, de pessoas, auxiliares. Então lá eu pude pensar maior, um formato maior.
Mas quais eram os materiais lá? Porque você começou com aquelas casinhas pequenininhas, né? Que eram inicialmente em qual material? Inicialmente foi sabão, eu fui para cerâmica sintética. E na Ilha da Reunião, pela escassez de material, a gente criou uma mistura de resina e alguns componentes para fazer a casa. Foi criado o material para fazer isso lá. Eu vi ali alguma coisa que você fez ainda para as casinhas ali, que você tem todo o protótipo de cada uma, aquela coisa certinha. Mas quando se torna um elemento como esse, que tem personalidade e tudo, você faz um estudo minucioso e você não sai daquilo ou ele muda de repente? Não, ele é totalmente planejado, né? Tem todos os esboços, mas no meio do processo muda tudo. Depende do erro que aconteceu ou do que está pedindo, né? Se pede cor, se não pede cor, é variável a todo momento, até na hora da apresentação. Eu planejo mostrar de uma forma, mas no final é mostrado de outra forma. Então, e o que é interessante, gente, é que ele, das casinhas pequenininhas que vocês vão acompanhar, ele veio então para esses elementos maiores, que tem perna, que se movimentam, que tem flexibilidade e que tem uma dimensão muito maior. Foi através dessas dimensões que você conseguiu uma projeção maior e conseguiu se apresentar e ter espaço nesses salões, nessas instituições e até fora do Brasil, vários fora do Brasil. Sim, como eu queria falar alguma coisa, então discurso, eu aumentei de tamanho. Então as pessoas chamaram a atenção de pessoas que precisam ocupar espaço. Prefeituras, Seattle me chamou, Belleville em Washington, Colorado, São Paulo, para fazer em lugares maiores, em parques, praças, onde tem mais visibilidade mesmo. Porque as casas pequenas, poucas pessoas vinham. E a casa grande, muita gente vê. Então assim eu consigo... As pessoas interagem mais, eu acho, né? Coloca a mão, rela, dá-se direito, né? Vira público. A hora que você coloca numa rua, vira público. Não é mais minha obra. E assim, você se considera hoje mais conhecido fora de Londrina do que aqui? E é por isso que a gente está mostrando na Multi TV e mostrando o trabalho dele, porque muita gente não conhece você aqui em Londrina, né? Pessoas às vezes que não são tão ligadas à arte. Você já fez uma exposição dessa dimensão aqui? Em área aberta? Em área aberta eu nunca fiz, ainda não fiz. Eu acredito que Londrina tem outras políticas de arte. E como é uma arte específica, contemporânea, é difícil uma cidade de 500 mil habitantes absorver isso. Então, normalmente, essa é uma cidade bem maior, como São Paulo. Maiores. Uhum. Cidade até fora do Brasil, né? Porque no Brasil não comporta tanta arte assim. Chico, e aqui é o seu ateliê, a sua oficina, onde você realmente trabalha e trabalha muito arduamente, né, nessas suas esculturas. Como é que é esse processo de execução? É muito teste, experiência. Aqui acho que é mais quase um laboratório de testar materiais, cortar, emendar, mexer com resina. Aqui eu testo os materiais, porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, mas o material não respeita a tua ideia. Eles têm que trocar de materiais, tentar novos materiais, pessoas que mexem com isso. Muitas vezes você inventa alguma coisa, mas ainda não existe a técnica para isso. E você usualmente usa madeira, né? Que tipo de madeira você usa? Que acabamento você dá? Você me falando que você mesmo que produz algumas ceras, né? Isso é muito interessante. Trabalho com diversos tipos de madeira, principalmente as das regiões. Peroba de demolição, peroba rosa, peroba roxa, eucalipto, pinos. Depende da cor que eu preciso, eu uso a madeira para isso. Os móveis de casa eu fiz, então ganhei experiência com os móveis de casa para depois vir para as casas. E totalmente autodidata, porque as coisas que eu quero fazer, não existe meios e técnicas para isso. Chico, e todas as etapas da execução você faz sozinho, desde o protótipo até o produto final.
até todo o acabamento. Você não terceiriza nada, nem a parte de marcenaria, nenhuma etapa. Por experiência, eu percebo que quando eu estou mexendo, o material fica do jeito que eu quero. Mesmo se eu fizer o projeto do jeito que eu quero, ele sai um pouco diferente. Sempre tem a mão de alguém envolvida. Então, eu sempre tento acompanhar todas as etapas, tá próximo. Até a montagem, normalmente o artista só manda a obra. Eu vou acompanhar a montagem do começo ao fim. Chico, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, seu ateliê, sua oficina, um lugar extremamente agradável, acolhedor, muito gostoso. Que você continue assim, essa pessoa tão criativa e com tantas ideias e colocando pra gente como é ser artista de verdade, né? Que são várias e diversas maneiras aí dentro da plasticidade. Parabéns. Muito obrigado e eu fico feliz de receber vocês, antigos parceiros, colegas, aqui em casa. Volte sempre.